Muito bem, amados irmãos, queridos amigos, com muita alegria, eu vos saúdo na paz do Senhor. Quero, neste momento, agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez para juntos trazermos uma palavra da parte de Deus. Como disse de antemão, estamos aqui aproveitando a quarentena para, através das redes sociais, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é boas novas, né? Boas novas. Está no capítulo número 2 e o versículo número 14 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, né? Qual, ao nascer Jesus e quando na vigília da noite estava os pastores, né? Pastores realmente de ovelhas mesmo, literalmente, de animais, estava pastorando seus animais, que era costume pastorar, né, os animais, as ovelhas. Eles estavam reunidos naquele lugar, na vigília da noite, ou a vigília da meia-noite, quando de repente, após o nascimento de Cristo, aparece um coral de anjos, né? De princípio já glorificando a Deus, dizendo em suas palavras: glória a Deus nas alturas, paz na terra, né? E boa vontade, né? Boa vontade de Deus para com os homens, a quem Ele quer bem, né? Uma coisa importante é que esses anjos já traz de princípio para o nosso ensinamento a adoração a Deus, a exaltar o seu nome. Que isso não quer dizer que necessita-se do culto ser tomado por meninice, né? E tampouco o culto não é obrigado a ser tomado de uma forma, né, silenciosa, sem que nós não venhamos adorar a Deus, né, glorificar o seu nome na hora em que sua palavra está falando ao nosso coração. Evidentemente, a Bíblia nos ensina que tudo tem que ser com decência e ordem. Porém, jamais, né, se é proibido de adorar a Deus na hora de ouvirmos a tua voz. Então, nesta noite, caros irmãos, amigos, né, quero ler um texto importante da nossa live de hoje, e vai servir para a nossa reflexão, né, nesta noite, e estaremos trazendo uma rápida explanação sobre o texto. De antemão, eu quero aqui já expressar aqui os meus sentimentos pela partida da nossa amiga Salete, conhecido como Salete de Agostinho, ali na cidade de Viçosa, né? Ela partiu hoje para a eternidade. Vai aqui meus sentimentos, e que Deus, né, conforte a família desta pessoa tão conhecida na nossa humilde cidade. Então, nesta noite, eu quero
tratar um texto muito importante aqui para nós. Encontrado-se no capítulo número 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, versículo de número 4, que diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Muito bem. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Muito bem, amados irmãos, queridos amigos, nesta noite, após você ouvir uma pequena explanação nesta live, e onde nós estamos aqui retratando da palavra de Deus, Hoje eu quero ser um pouquinho mais rápido, mas preferi não passar hoje o dia em branco, ou a noite em branco, aproveitando aqui, como já disse, a quarentena. Graças a Deus estamos bem, tanto eu quanto a minha família estamos bem, Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Já estamos próximos. Segunda-feira é o nosso último dia de espaço confinado e somos gratos a Deus por isso. A minha família está bem e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por isso. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas, Muito bem. Nós temos lido um texto muito interessante, meus amados irmãos. Texto esse concernente a um milagre acontecido, pelos apóstolos. Registrado no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Se não me foge a memória, foi o primeiro milagre registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Por Pedro e João. Pedro e João, que subiam para o templo na hora nona para orar, um horário equivalente de 9 a meio-dia. Era o horário que os judeus repartiam, Os judeus repartiam esse horário, em 3 tempos. Se não me foge a memória, os romanos repartiam em 4 tempos, se não foge a memória. Se não for porque eu estou trocando. Mas havia essa separação de tempo. E a hora sexta, era o horário que começava, a hora nona, era horário justamente que começava das 9 às 12. Então, eles subiram para orar. E nós sabemos que coxo, aleijado, isso não é de hoje que existe. Sempre existiu. Sempre existiu, sempre existirá. E cabe salientar que esses homens, para pedir esmola, eles precisavam ser licenciados, pelo Império Romano. Eles tinham isso. E provável é que, quando nós falamos do filho de Timeu, chamado de Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu, A palavra Bartimeu quer dizer isso, filho de Timeu.
ele tinha uma capa, né? E essa capa era justamente a licença que o defeituoso usava para pedir esmola. Eu não sei se no caso do paralítico também se usava esse tipo de capa. Não sei se era o mesmo instrumento de licença, né? A Bíblia não revela se ele usava, mas o Bartimeu, sim, ele usava. Mas este homem estava lá pedindo esmola, né? No templo, que era um costume, né? Dele ver o entra e sai de pessoas indo ao templo, né? Meu pastor Erivanil, da paz do Senhor, Deus abençoe, meu amado. Então era costume ele ir, né, ver essa sequência, né, de pessoas indo ao templo. E lá eles entendiam que era um lugar apropriado para pedir esmola. Indo Pedro e João para o templo orar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Indo eles orar, né? Esse paralítico que não tem o nome, não, Lucas não registrou o nome desse paralítico, né? Ele ocultou o seu nome. Ele pede uma esmola para João e para Pedro, né? E eles, olhando um para o outro, consciente de que não tinha, né, condições financeiras para atender, né, o seu pedido, né? Eles, olhando um para o outro, né, certamente pela direção de Deus, né, o Espírito testificando com o outro dentro da direção de Deus, eles olham para o paralítico e dizem: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem, ele levanta, né? Ele é tomado pelas mãos, né? E levantado, né? Impulsionado pelo poder de Deus, pegando na mão dos apóstolos e salta da sua cadeira. Uma lição muito importante para nossas vidas como cristãos. E deixe eu dizer uma coisa muito interessante, e parece até que causa um certo constrangimento quando nós falamos de milagres, né? Que nós somos sabedores que Deus, ele não mudou. Sempre falamos isso na igreja. Deus é o mesmo. Isso é de fato. Nós não falamos por falar. Ele é o mesmo. Realmente, ele não muda. Ele é imutável. Deus nem fica velho, nem perde a memória, nem perde o poder, nem a onisciência, nem a onipresença, nada. Não tem, né, amnésia, nada. Deus, ele é imutável. Todos nós somos sabedores disso. Mas, por nós viver tanto ausente desses milagres, né, desses milagres, isso deveria trazer em nós uma análise da nossa consciência. Eu não estou falando aqui de pessoas que ficam inventando histórias. Porque não podemos ser, irmãos, não podemos ser de maneira nenhuma hipócrita. Infelizmente, no meio evangélico, existe muitas pessoas usando o nome de Jesus, né, fazendo tantas acrobacias, né? São uns bons acrobatas, né? Inventam o que Jesus não fez, não é o que Jesus não pode. Tudo Jesus pode. Existe uma coisa muito interessante que nós precisamos meditar. Jesus pode tudo, mas eu não preciso mentir, dizer o que ele não fez. Ele não precisa ser glorificado na mentira.
Deus não é sustentado por nós. Nós quem somos sustentados por Ele. Se Deus não fez, não fez. Se Ele não curou, não curou. Eu não preciso usar púlpito nem redes sociais para inventar mentira como se Deus precisasse da minha defesa. Como se Deus fosse necessário prestar conta com o ser humano. Principalmente com aqueles que criticam. Onde está o teu Deus? Cadê o seu Deus? Porque ele não lhe cura. Porque a gente muitas vezes quer entrar como se fosse um advogado de Deus. Eu vou dizer aqui que Deus fez isso. Não, se ele não fez, não fez. Agora, o que nós podemos pregar é que ele cura, que ele salva, que ele ressuscita mortos, que ele ainda opera maravilha. Isso podemos pregar. E se ele fizer, podemos testificar. E se ele não fizer, também podemos testificar que ele não fez, mas que ele pode. Simples assim. Deus não precisa ser glorificado nas nossas invenções. É porque eu tenho que defender. O evangelho não precisa de defesa. Isso não anula a verdade da palavra. O que nós temos que se sentar para estudar o que é que está acontecendo. Porque hoje os milagres são tão extintos. Porque é que hoje nós somos, cremos mais na ciência do que nos milagres. Olha a nossa conversa. E a nossa conversa é essa. A nossa conversa é assim. Não, porque Deus, a gente tem que fazer a parte da gente. Não. Porque a gente realmente falta mais intimidade com Deus. Muitas vezes a gente até ora por obrigação, não ora porque quer falar com Deus. Eu tenho que orar porque eu sou crente. Eu tenho que orar porque eu sou crente. Evidentemente, eu até falei com o irmão, que nós temos que entender que precisa existir os nossos esforços. Mas o melhor do que o esforço é com amor. Ainda é bem melhor. Meu amigo Alípio Freitas, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Deus te abençoe, viu, meu amigo? Deus continue abençoando a sua vida. Então nós temos que compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Deus, ele ainda pode realizar milagres? Pode. Devemos continuar confiando nele? Sim. Se ele não quiser fazer, ele não faz. E se ele quiser, ele pode. Mas, retornando aqui, o que nós temos que entender é sentar e pensar nisso. Por que essa ausência? Por que tanta essa ausência? Porque hoje nossa confiança é mais do que vemos. Não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar a medicina, a ciência, não está isso que eu estou falando. Mas a nossa confiança é mais no que vemos. Paulo disse, se confiarmos naquilo que vemos, somos os mais miseráveis. Irmã Eudilene, na paz do Senhor. Saúde aí o irmão Eudimar, ou Edmar. Eudimar não, Edmar. Meu Deus abençoe. Então, é importante nós sabermos disso. Isso, quando Deus não quer fazer, a gente também não pode se decepcionar com Deus. Porque também existe o querer de Deus. O querer de Deus, a vontade de Deus. Isso não pode tirar de nós a crença em Deus. Ah, Deus não pode, Deus não existe. Por que é que Deus não curou fulano? Deus... Não é assim que as coisas funcionam do nosso entendimento. O que nós temos que entender é que Deus cura, e devemos confiar nisso. E se Ele não quiser curar, amém. Se Ele curar, amém também. Melhor ainda que a gente viu a ação de Deus na nossa vida. Mas também não podemos negar que há digamos assim, uma extinção desses
desses milagres. Amém, meu amigo? Deus abençoe. Né? E muitas vezes também não podemos negar que a extinção dos milagres, o culpado somos nós. Porque se existe alguém que Deus quer usar na terra, é a igreja. Quem era Pedro? Pedro era um apóstolo, um discípulo. Quem era João? Um apóstolo, um discípulo. Paulo e tantos outros que fizeram milagres em nome de Jesus. Agora, há uma coisa muito interessante para que esses milagres eles aconteçam. Né? Primeiro, nós temos que amar a Deus. Né? Até lembrando agora o que eu estava falando, meu amigo Vils, boa noite, meu amigo. Deus abençoe, viu? Você e sua família. Lembrando agora, retornando aqui, que tinha fugido da memória, é que a gente deve buscar a Deus com amor, né? E muitas vezes com esforços. Esforçai-vos, né? Já vi pessoas dizer assim, não, se não for para buscar com amor, não busque. Não, busque com seus esforços. Mas com amor ainda é bem melhor. Agora, o que nós não podemos buscar, não é? Ou o que nós não devemos fazer, é contra a vontade. É contra, preste atenção, contra a vontade. Mas nós podemos fazer nos esforçando, não é? Nos esforçando. E lembro-me, aqui abrindo um parênteses, da parábola de 2 filhos que Jesus cita. Jesus cita a parábola de 2 filhos. Do homem que tinha uma vinha e ela estava já a ponto de colher, né? E seu pai procura os seus 2 filhos. Um dos filhos diz assim, quando o pai o convida, diz, filho, vamos à vinha, vamos colher uva. Não, pai, vou não. Não vou não. Não vou não. E o outro diz, eu vou. Né? E que interessante que Jesus cita que o que não disse que ia foi, e o que disse que foi não ia. Olha que coisa interessante. Então, os nossos esforços, muitas vezes, Senhor, eu estou sem força. E aí me lembro também de uma das igrejas da Ásia Menor, que me foge de qual era que Jesus se retrata, lá registrado no livro do Apocalipse, quando Jesus diz, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Uma coisa muito interessante. Tem pessoas, irmão, se não for para você não fazer com amor, não. Há momentos que nós realmente estamos precisando nos esforçarmos. Agora, o que Deus não recebe é a força, não o esforço. Deus recebe o esforço e não o forçado. Eu sou forçado a fazer, eu tenho que fazer porque eu sou forçado. Deus não recebe isso. Deus recebe o esforço e o amor. Essa coisa de que alguém diz que não, se não for com amor, nem faça. Não, irmão. Tudo tem que ser com amor, é evidente. Mas há momentos que a gente precisa do esforço. A gente precisa se esforçar. Essa é a realidade. Pai Senhor, irmã Rosa, Deus abençoe. Então é importante nós sabermos disso, né? O Senhor diz assim para Josué, esforçai-vos. Esforça-te e tem bom ânimo. Precisamos de esforço. O que Deus não, vou repetir, o que Deus não aceita é a coisa forçada. Faz com raiva, desinteressado, sem desejo nenhum, não é? E qual a diferença do forçado com o esforçado? O esforçado, você está até sem força, você se esforça, você tem consciência que está fazendo para o Senhor, está fazendo porque é para Ele. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Sim, vamos orar. Sei, soube. Vamos orar pela a família da nossa amiga Salete que partiu hoje para a eternidade. Muito obrigado pelo lembrete, viu, meu amigo Wilson? Então, é importante nós entendermos, né? O esforço é diferente daquilo que é forçado. O esforço, ele está bem fraquinho, mas tem consciência do que está fazendo dentro da sua fraqueza. O forçado não, ele é revoltado. Ele é uma pessoa, né, complicado, não tem acordo com ele não tem vontade de fazer, né? Bota toda dificuldade, né? Ele não quer fazer. Esse aí é o forçado, mas o esforçado não.
Então tem totalmente diferente. Agora, feito com amor ainda é melhor. Feito com amor ainda é melhor. Então, esses dois homens, né, Pedro e João, traz um exemplo para nós hoje. Quando eles, em nome de Jesus, levanta aquele paralítico. Interessante. Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro. E hoje nós vivemos, que não podemos ser mentirosos, não são tão poucos os homens hoje que vivem tão bem. Né? Vive bem. Essa é a realidade. Muitos deles, não todos, toda regra existe exceção, vive tão bem financeiramente, as melhores casas, os melhores carros, uma vida totalmente bem regada, mas não tem a autoridade para dizer a um paralítico: levanta e anda. Que coisa, não é, irmão? Que coisa interessante, né? Pedro não tinha prata e não tinha ouro. Se Pedro tivesse prata e ouro, provavelmente, talvez daria uma esmola ao paralítico, mas ele continuaria paralítico. Mas ele tinha uma coisa melhor do que isso. Eles tinham a autoridade de Cristo para mandar o paralítico levantar e ele andar. Pai Senhor, meu pastor Ivanildo Araújo, eu chamo ele de pastor, é um dos nossos cantores aqui da igreja, né? Irmão Ivanildo, que o nome do meu pastor também é Ivanildo, só que é Ivanildo Dias. Esse é Ivanildo Araújo, um dos nossos cantores aqui da igreja. Então, meu amado, é importante nós se preocuparmos, porque nós realmente não estamos mais com essa dinâmica, com essa autoridade, né, mais assídua, né, mais visível. Por quê? Né? E quando a gente olha, então, o culpado não é Deus. Então, se o culpado não é Deus, é sinal que nós precisamos melhorar. Né? A nossa confiança tem que aumentar mais no Senhor. E também entendermos que precisamos adentrar pelo caminho mais correto. Então, é importante entendermos. Agora, se nós formos olhar, a igreja primitiva vivia uma doutrina muito importante. Ela vivia na oração, na união, né? Na comunhão, né? Na comunhão, que é a união, no partir do pão, né? E na doutrina, nos ensinamentos apostólicos de acordo com a palavra. E isso aí fazia a igreja crescer. Deus usava a igreja de uma forma extraordinária. Irmãos, eu quero aqui já, para nós concluirmos, desculpa, para não ir muito além hoje. A gente não, até entre nós, né, especialmente alguma, pode ter aqueles que não concordem, mas Deus, ele é Deus de sinal. Deus trabalha com sinais, né? Vivemos por fé, mas isso não quer dizer que Deus se ausenta. Deus mostra sinais para provar que o que ele fala é verdadeiro. Os sinais que Deus traz para nós é para mostrar que nós estamos no caminho certo e que o Deus que estamos servindo é verdadeiro. Observe, no dia que Jesus nasceu, que os magos... Sim, amém. No dia que Jesus nasceu, os magos do Oriente viram uma estrela. Quem eram os magos do Oriente? Eu quero até, aqui com muito respeito, não é ofendendo, mas tenho que falar a palavra. Esses magos não têm nada a ver com rei. As pessoas chamam até os 3 reis magos. Não, eles não eram reis. Eles eram magos do Oriente. Homens que trabalhavam com astros, com astrologia. Tá certo? Sempre existiu isso. Todo rei tinha os magos, os sábios, os astrólogos, todos eles tinham. Esses magos, eles eram astrólogos, que até dizem que o nome de um era Baltazar, né? Era os 3 nomes. Se eu me lembrar daqui, eu sei dos 3 nomes, mas esqueci agora. Mas um era Baltazar, né? Me lembrei de um, e Melchior, né? E tem o outro que eu esqueci o nome agora. Né? Então, esses três magos, viu essa estrela, viu um sinal de Deus. E eles
já tinha conhecimento, estudado, que o rei ia nascer. E ele tinha vontade de trabalhar com esse rei, provavelmente, ou crer nesse rei, ou conhecer esse rei, né? Bom, eles tinham vontade de ver esse menino que ia nascer, esse novo rei, que era Jesus. E a estrela o guiou até o canto onde Jesus estava. Jesus já não estava mais lá na manjedoura, Jesus já estava em casa, certo? Com Maria, sua mãe, e seu pai adotivo, José. Então, Deus sempre trabalhou com sinal. E tudo indica que essa estrela que os magos viu, né, que era Melquior, né, e Baltazar, né, eles foram seguindo essa estrela. Tudo indica que não era nenhuma estrela comum. Era a Shekinah de Deus, era o poder de Deus, o guiando-os, né? E eles, por entender de astrologia, um pouco de astros, ele entendeu que era uma estrela. E chegando no local, a estrela desapareceu. Então, o que nós queremos dizer? Que Deus trabalha com sinais. A igreja vive dos sinais. A igreja não precisa inventar sinais. A igreja não precisa disso, que é o que mais nós estamos vivenciando. São igrejas aí, que a gente tem que ser realista, igrejas que ficam inventando aí milagre que não existe, só para ganhar dinheiro do povo. E isso não quer dizer, irmão, que o evangelho é mentiroso, não. Mentiroso são essas pessoas. O evangelho não. Né? O evangelho não é mentiroso, ele continua sendo verdadeiro. Mentiroso é essas pessoas que inventam, né? Ficam inventando, é a espada santa, é a meia que cura, é o chapéu que faz milagre, é muita coisa, né? Então, precisamos entender isso, que não... nós precisamos entender que Deus, né, quer fazer mais coisa através dos que crê. É necessário nós entendermos isso, porque nós não podemos ficar acostumados, né? Tá tudo bem, é a vontade de Deus, é verdade, mas nós temos que orar, buscar, fazer mais para descobrir qual é a vontade de Deus, né? Muito obrigado, irmã Rosa. É isso mesmo. Gaspar, Baltazar e Melquior. Muito obrigado, irmã Rosa. É isso mesmo. Obrigado pela ajuda. Era o nome dos 3 magos, né? Eles não eram reis, como se diz. Ele não tem nada a ver com rei. Magos. Magos é pessoas que trabalham com astrologia. Então, irmãos, um dos serviços, né, deles. Então, é importante nós entendermos, né? A igreja precisa estar orando, unânime na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina. É isso que a gente vê milagre de Deus. Isso não quer dizer que não vai morrer gente, isso não quer dizer que todo paralítico vai andar, não estou falando isso. Nós estamos na terra, mas os sinais de Deus vão existir. Deus, todavia, trabalhou com sinais. Pode escrever isso aí. É importante nós entendermos, né? Porque a gente precisa de sinais para que tenhamos consciência que estamos fazendo a coisa certa. Nós temos que entender tudo isso. Irmão, tem a Bíblia. Evidentemente, a Bíblia é mais uma prova de um sinal, né, da pessoa de Deus, né? E a própria Bíblia nos revela os sinais divinos. Por que é que nós temos convicção que Jesus vai voltar? O que é que nos faz entender que ele está voltando? Não são os sinais? Se não tivesse sinais, quem saberia que Jesus voltasse agora? Se a Bíblia não indicasse os sinais da volta de Jesus, quem era que sabia que Jesus está tão perto de voltar? Quem saberia? Ninguém saberia, irmão. Ninguém saberia. Ninguém saberia, né? Observe que no Antigo Testamento, no mundo antediluviano, o sinal era a arca que Noé estava fazendo. Não há outros registros de sinais que ia chover, não há outros registros. Mas na volta de Jesus, Jesus nunca falou com tanta clareza, com tantas demonstrações de sinais sobre a sua vinda. Se não fossem os sinais, se a Bíblia não falasse sobre os sinais, ninguém saberia, não tinha nem noção que Jesus viria. Porque nós não tínhamos
sinais para isso. E Jesus fala isso de forma muito clara, muito evidente, né? Então, que nós devemos, que os sinais de Deus estejam na nossa vida, né? De preferência, os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, e os sinais, os dons espirituais estejam sobre a igreja, né? Nós precisamos dos dons espirituais, dos sinais, da manifestação, né, de Deus na nossa vida. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando da sua graça, né, para que possamos ser usados por Deus, servir como canal, como sinal de Deus nesta terra. E o nome do Senhor é glorificado, né? Que possamos realmente ser isso. João e Pedro não tinham ouro, mas deu coisa melhor do que ouro. O ouro não podia fazer o paralítico andar, mas tinha o poder de Deus. E fez aquele homem saltar, né, da sua cadeira, ou do seu banco, ou seja, da onde ele estava sentado, e agora ele sai, né, pulando e exaltando e glorificando a Deus. É isso que nós estamos precisando. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. A irmã Clênia Raquel, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. É isso que nós estamos precisando. Agora, lembrando aos irmãos e a nós, Deus não precisa de mentira para ser glorificado. Se Ele não lhe curou, se Ele não me curou, não precisa eu mentir. Não, Jesus me curou. Não. Se Ele não curou, não curou. Isso não quer dizer que você não vai deixar de crer, só porque Ele não quis lhe curar. Você vai continuar crendo, eu vou continuar crendo. É isso que nós temos que compreender. Eu não tenho que forçar a barra, né? Meu irmão Faustino, uma boa noite, meu irmão. Deus abençoe você e sua família, viu? Então, é isso que nós temos que compreender. Ah, Jesus não me curou, aí Ele não pode. Não, Ele pode curar. Se Ele não quis, não quis. Né? Agora, não precisa a gente criar. Deus não precisa disso para ser glorificado. Né? Deus não precisa de inovação. Né? Não, Deus não precisa de nada disso. Né? Amém. Estaremos orando sim, viu, Glenn? Então, que esta palavra fique, né, em nosso coração, na nossa vida, e que possamos servir ao Senhor com alegria. Né? Não podemos deixar de crer, de clamar ao Senhor. Mas, irmão, Genildo, ele não fez, porque ele também tem o querer dele, né? Mas ele pode fazer. Eu sempre gosto de dizer, muito bem, irmão Soares, Deus abençoe, a paz do Senhor, meu amado, Deus abençoe. Eu sempre gosto de dizer uma coisa importante, né? Eu fico olhando, olha que coisa interessante, eu fico comparando Pedro e João. Quem leu a história de Pedro e João sabe do que eu estou falando. João era um precursor de Cristo, primo de Jesus, né? Primo de Jesus, precursor de Cristo. E aí, né, João foi preso, né? Foi degolado por Herodes, né? Todos nós sabemos disso, né? Herodes, né? E por causa de que ele estava adulterando. E João, como profeta, né, teve que repreender. E ele não gostou e decorou. E degolou João. Observe, Jesus estava na terra. Nesse tempo, Jesus já tinha começado, né, já estava próximo a começar o seu ministério. Na terra. Ó, pastor Erivanal, Pai do Senhor, meu pastor. Deus abençoe. O irmão Josimar. Deus abençoe, servo de Deus. Aqui em Aldo Rodrigues, né? E o pastor, nosso pastor Naldo, né? Que está ali em Rafael Godeiro. Deus abençoe. Então, veja, Jesus estava na terra. Primo de João Batista. Quando ele soube que João Batista foi degolado, a Bíblia diz que ele foi curtir, né? Uma força de expressão de falar. Foi curtir o luto orando. Foi orar. Não por João, que João já tinha morrido, né? João já era um servo de Deus. Foi orar, né? Curtir o luto orando. E não quis livrar João da mão de Herodes. Anos depois da sua morte, né, Pedro é preso. Olha que coisa interessante. Pedro é preso.
estava ali certo de morrer. Jesus vai lá e tira Pedro. Veja só que coisa interessante. Então, nós temos... Muitas vezes Deus não responde a nós o que nós queremos. Mas isso não pode, a nossa fé em Deus não pode ser apartado por isso. Ah, Deus não me respondeu, então ele não. Nós temos que continuar crendo nele. Nós temos que entender, não é? Entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Não estou entendendo, mas entendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, é isso que nós devemos entender. A importância de confiarmos no Senhor. Ele fazendo ou não. Mas não vamos deixar de clamar. E aí eu digo, como disse um certo pregador, se o próprio Jesus recebeu não, e nós? Jesus recebeu não de Deus e nós. Que diríamos nós? Né? Quando Jesus ora 3 vezes a mesma coisa, pedindo para que Deus, né, o livrasse daquele cálice. Não, pois se não é possível passar esse cálice, cumpra a sua vontade. Deus disse, não, você vai ter que beber o cálice, né? Que era enfrentar a morte na cruz e a separação momentânea entre ele e o Pai. Foi um dos cálices mais pesado, mais terrível que Jesus teve de beber. Ele não tinha vontade de passar por esse cálice. Essa era a realidade, né? Mas ele tinha realmente, por amor a nós e por obedecer ao Pai, que ele veio para fazer a vontade do Pai, ele disse, Pai, então cumpra-se minha a tua vontade. Se não dá para passar o cálice, vou beber. Então, se Cristo recebeu o não, e nós, o que dizer de nós? Amém? Amém. Glória a Deus. A irmã Eudilene está dizendo aqui, ô glória, na minha casa, nosso Deus se fez presente, ele levantou o nosso... Isso é verdade. Sou testemunha disso aí, né? Deus levantou da cadeira o meu cunhado Edmar. Eu estou dizendo porque eu sou testemunha. Eu não estou inventando, né? Deus não precisa ser glorificado por meio de mentira. Isso é verdade, eu sou testemunha. Temos acompanhado um pouco, né, essa história da situação do irmão Edmar, né, que é o meu cunhado, né, irmão da minha esposa. Eu sou muito feliz pela a vida deles, né, que hoje eles são crentes em Jesus. Eu fico tão feliz com isso, né? Deus abençoe esta família. Então, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando da sua graça. E eu quero orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade, né? E também aproveitar e orar pela família lutada, ali na cidade de Viçosa, a partir da nossa amiga Salete. Inclusive, o nosso amigo Wilson até manda aqui as condolências à família da nossa amiga Salete, né? E a vida. Nós estamos de passagem, nunca vamos esquecer disso, né? Não precisa a gente estar também inculcando, mas também não podemos se esquecer, né? Que Deus, né, em Cristo nos abençoe e nos dê a sua graça. Então vamos orar ao nosso Deus. Oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade, pela tua palavra, Senhor, que foi pregada nesta noite. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando da sua graça. Que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós, curando aqueles que estão enfermos, meu Pai, fazendo milagres e maravilha. Peço, Senhor, pela a vida da família da nossa amiga Salete, que hoje partiu. Que o Senhor venha consolar a sua família, parentes, amigos, Senhor. Também pela os irmãos aqui que assistiram a live, pelo meu irmão Faustino, pelo meu amigo Wilson, pelo pastor Naldo, pela irmã Rosa, Senhor, pela irmã Clênia, sua família, a irmã Eudilene, sua família, Senhor, por todos, Senhor, pelo o nosso irmão ali, a sua irmã Erivanildo, Pai, sua família, continua abençoando, também o nosso amigo Alípio, Senhor, e tantos, Senhor, que hão de participar ainda, nem que seja um pouquinho de tempo, que a tua bênção seja com cada um, e que possamos, Senhor, ser usado por ti, para pregar a tua palavra, viver a tua palavra, até o Senhor nos chamar desta terra. Isso é que o Senhor quer, e que nós também possamos querer a tua vontade. Assim nós oramos e somos gratos, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém. Para a nossa amiga Netinha, Deus abençoe, fica na paz, todos em nome de Jesus.